Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia. Ela é muito interessante e vocês vão adorar. É o Data Transporter. Com ele nós podemos mover registros de um ambiente para outro ambiente. Então, vamos supor que nós estamos levando os dados para um ambiente de produção e aí eu preciso levar registros de uma tabela auxiliar, por exemplo. Eu consigo usar esta ferramenta para copiar os registros que estão, por exemplo, em dev e levá-los para a produção. Com isso, a gente vai manter todos os dados, a consistência de todo o registro, inclusive o GUID. Tá? Então, aquele código único do registro, quando a gente cria, ele é mantido quando a gente utiliza essa ferramenta. Então, sem mais delongas, já deixa seu like, já se inscreve no canal e bora para a prática. Aqui no XRM Toolbox, este é a ferramenta que nós vamos utilizar, Data Transport. Caso você não consiga localizar ela aqui e não sabe como instalar, tem um vídeo aqui no canal explicando como que instala novas ferramentas, como cria conexões e assim por diante. Dá uma conferida lá. Bom, então já estou conectado, tem a ferramenta aqui instalada, clico na minha ferramenta, olha só, ele já trouxe aqui para mim a minha conexão do YouTube, que eu já tinha conectado, então tá aqui, ó, o meu source vai ser aqui o YouTube. E aí eu preciso selecionar quem é o meu target, ou seja, o source é da onde a informação vai vir e o meu target é para onde a informação irá, para onde os registros irão. Então venho aqui, seleciono, vou selecionar aqui ó, o YouTube 2, que é um outro ambiente que eu criei aqui para a gente poder fazer essa dinâmica. Vou conectar, olha só, ele já vai trazer aqui ó, YouTube e YouTube 2, são dois ambientes diferentes. Apenas para mostrar aqui para vocês, olha só, esse roxo aqui é o YouTube que não tem números e este outro aqui é o YouTube 2. O que, que eu vou fazer para efeitos didáticos? Eu quero levar este contato aqui chamado Jimmy Passetti para o ambiente 2. E aqui, ó, se eu tentar buscar por Jimmy, ele não vai achar nada, tá? Então a ideia é levar este registro aqui para este ambiente. Então, dentro da nossa ferramenta, o que, que eu posso fazer aqui é utilizar aqui ó, as minhas tabelas, né, o meu filtro. Então, eu vou procurar aqui a minha tabela de contato. Lembrando que você pode fazer isso para tabelas ativas, para tabelas customizadas, não tem problemas. Então, tá aqui, ó, selecionei aqui contato. Ele já trouxe aqui ó, todos os atributos dentro da minha tabela de contatos, tá? Então tá aqui, eu posso ó, selecionar, não selecionar tudo ou selecionar tudo. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Olha só, no nosso caso, a gente quer levar somente um contato, né? Então o que, que eu quero? Eu quero somente o Jimmy. Então, olha só que bacana. Eu posso vir aqui e editar o meu filtro. Então, conforme eu edito o filtro, olha só, eu venho aqui e vou falar assim, eu quero o contato igual ao contato Jimmy Passetti. 3 aqui. Vamos colocar esse daqui, vamos ver se esse é o certo. Então, trocar ali o contato. Vamos por o segundo aqui. Também não é o certo. Então, ele vai ser o terceiro. Isso aqui acontece porque eu tenho 3 contatos aqui com Jimmy Passetti, mas eles estão inativos, né? Somente um, que é esse daqui, está ativo. Tá legal isso ter acontecido para mostrar para vocês. Então, olha só. Eu estou usando o filtro aqui como o próprio contato. Mas para vocês, vocês poderiam usar outros campos, tá? Façam o filtro que for necessário. Baixa a FET.xml, pega o arquivo da FET.xml e a gente vai extrair daqui somente o filter, tá? Então, olha aqui, ó, a tag de fechamento de filter e a gente vai achar onde a gente está abrindo aqui a FET de filter. Prontinho, aqui. Então, fecha a tag, abre a tag, é isso que eu preciso. Vamos copiar e vamos voltar lá para o nosso XRM Toolbox e aqui em Filter
eu posso clicar aqui e colar somente o filtro. Não colem aqui a FET inteira. Vocês precisam colar somente o filtro. Se vocês quiserem pegar esse filtro pelo FET XML Builder, pelo Dynamics, fazer manualmente, não tem problema. O importante é que vocês coloquem aqui somente o filtro. Clico aqui em Close. Olha só, o que mais eu posso fazer aqui? Eu poderia mapear, tá? Então, quando a gente está levando de um ambiente para o outro, né? Às vezes os nomes são diferentes dos campos, né? Eles foram criados com nomes internos diferentes. O que você pode fazer? Você pode mapeá-los aqui. Então, legal, colocamos aqui o nosso filtro. Aqui é a ação que nós vamos fazer. Se eu quero criar o registro, se eu quero dar um update no registro ou se eu quero deletar o registro. Tá? Eu posso fazer tudo ao mesmo tempo ou um de cada vez, não tem problema. Então, se eu tiver essa opção habilitada, ele vai criar, ou seja, os registros que tem aqui no Source, usando esse filtro, ele vai criar no meu target. Se eu selecionar o update, os registros que tem aqui no Source e que também existem aqui dentro do target, utilizando o GUID, né, que é aquele código único do registro. Ele vai dar o update no delete. O que vai acontecer? Ele vai deletar todos os registros que não existem aqui no Source e que estão dentro do target, tá? Então, se eu deletei um registro no Source e utilizar esse cara delete aqui, ele vai deletar o registro também no target. No nosso caso, a gente vai somente criar. Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso dar um preview e aí ele vai só, né, trazer ali o que pode acontecer. Então, olha só, ele já trouxe aqui que ele vai criar este contato aqui com este ID, tá? Olha só que bacana. Legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar transferir e ele vai dar erro e eu vou explicar para vocês o porquê. Cliquei aqui em transferir, você consegue enxergar aqui embaixo ó, o processamento. Aqui foi bastante rápido, então, mas quando você colocar mais registros, você vai ver o processamento ali embaixo. Olha só o erro, tá? O que está acontecendo? Eu quis mostrar isso para vocês. Os campos que estão tanto na tabela destino quanto na fonte, eles precisam ser iguais, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho esse campo que é um campo customizado na minha tabela Source e ele não existe na tabela no meu target. Então, ele não vai conseguir levar o dado porque ele tentou levar a informação para um campo que não existe, tá? Então, muito importante, os campos, os atributos precisam ser iguais, tá? Essa é a primeira dica que eu dou aqui para vocês. Legal. Ô, Jimmy, mas não existe. Como que eu faço? Você pode vir aqui e remover este campo manualmente, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui e vou falar assim, ó, não quero levar o tipo de contato para a minha source, tá? Para o meu target, desculpa. E assim você vai poder remover todos os campos aqui que você não quer levar ou incluir todos os que você quer levar. Algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, tá? Isso é muito importante. Para a gente estar falando de campos aqui booleanos, tranquilo, a opção sim e não sempre vai funcionar. Date and time também sempre vai funcionar. Tomem cuidado se o campo é somente data ou data e horário, tá bom? Para a gente estar falando do campus lookup, né? Ou também dos campos customers, que são esses aqui, lookups ou customers, o que vai acontecer? O registro precisa existir dentro do seu target. Então, olha só, vamos traduzir isso que eu acabei de falar, né? Abrir aqui, ó, vou abrir aqui ó, o Jimmy Passetti. Então, vou pegar um campo qualquer aqui, ó, um campo nome da conta, ou, por exemplo, poderia ser também aqui o campo moeda, cliente potencial originador, qualquer campo do tipo lookup. Quando eu tentar levar o Jimmy Passetti junto com a conta, o Passetti Corp, esse registro aqui, precisa existir lá no meu target para que funcione, para que dê certo. Então, olha só, se eu vir aqui, remover todos os campos do contato
e selecionar todos os campos que eu quero levar, então, por exemplo, nome, sobrenome, que mais eu vou por aqui, ó, celular, e-mail, sexo, estado civil, vou colocar todos eles aqui. Pronto, coloquei eles aqui e coloquei também, ó, o nome da empresa, que ele é o campo Customer, e também coloquei o proprietário, tá? Eu estou fazendo tudo isso para vocês entenderem aqui algumas coisas que vocês podem ter erro aí quando vocês forem utilizar. Então, olha só. Vou clicar aqui em Transfer, ele vai dar erro novamente, e ele vai me falar, olha só, o System User com este ID não existe, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ele tentou transferir o proprietário, né, o proprietário System Administrator aqui, ele não achou o System Administrator aqui nesse ambiente, tá? Então, uma coisa que é muito importante, os usuários, eles têm IDs diferentes entre ambientes, tá? Então, o que eu recomendo é que quando você for mover alguma coisa de um ambiente para o outro, remova essa opção aqui do proprietário. Ô, Jimmy, eu preciso levar o proprietário. Aí, a gente vai precisar mapear, tá? Isso vai funcionar com proprietário ou com qualquer outro campo do tipo lookup. Então aqui, ó, eu tenho os mapeamentos. O que eu posso fazer? Eu abro aqui e vou falar, olha, para a tabela System User, que no meu caso aqui está em português, é usuário, eu vou falar que o ID do usuário no meu source, X, não vou pôr aqui o ID, né? Ele vai ser o target e eu vou falar qual é o ID. Então, eu vou colocar aqui para você. Então, vamos lá. Olha só. A minha tabela source, que é o rosa, né, o roxo que eu mostrei para vocês. Vou pegar aqui, ó, o ID do proprietário. Então, vou abrir aqui o proprietário System Administrator. Lá na URL, olha só. Peguei aqui, copiei aqui o meu ID e vou colar aqui o meu ID. Pronto. E eu vou falar que no meu target, então vamos abrir o outro ambiente. Eu vou abrir aqui, ó, o System Administrator. Também é o mesmo usuário, mas com IDs diferentes. Vou pegar aqui o ID no meu ambiente target e vou colocar ele aqui. Pronto, mapeei. Preciso fazer isso com todos os usuários que eu queira mapear, né? Com todos as tabelas que eu queira mapear ali, né? Todos os lookups. E vamos tentar novamente. Vou dar o transfer data e agora ele vai dar um outro erro, tá? Olha só, ele pulou aquele erro do proprietário porque ele conseguiu passar, deu tudo certo com o nosso mapeamento e ele deu o erro aqui do account, ou seja, ele não existe essa empresa aqui, ó, essa empresa que nós tentamos utilizar lá no ambiente target. Que empresa que é essa? Então, é esse cara aqui, ó, nome da empresa, ele é um campo customer. Então, quando eu abro lá o nosso DIM, o nosso registro DIM PAS7, a gente tem aqui, ó, a PAS7 Corp. Então, não vai funcionar porque a PAS7 Corp ainda não existe. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mover a PAS7 Corp antes de levar o registro do DIM PAS7. E é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá, a mesma coisa. Vou fazer o filtro aqui utilizando a PAS7 Corp porque eu só quero levar a PAS7 Corp e nada mais, tá bom? Então, vou por aqui, ó, nome da conta. Na verdade, é conta igual a 7 Corp. Pronto, vou baixar a FET. Vou pegar aqui o filtro da FET. Pronto, copiei. Vamos lá no nosso XRM Toolbox no Data Transporter. Vou sair daqui, ó, e agora eu vou colocar conta. Então, venho aqui para a tabela de conta. Vou selecionar aqui todos os campos. Vamos filtrar. E o filtro aqui vai ser este. Clico aqui em Close e vou mandar aqui o registro para o meu target. Percebam que a minha fonte de dados já está aqui, o meu target também, eu não preciso ficar alterando nada disso. Acho que facilita muito aqui o manuseamento quando a gente vai mover esses registros. Então vamos lá, vamos tentar transferir. Vamos ver se ele vai dar algum erro aqui. Olha só, ele deu erro falando que o contato não existe, porque tem um contato selecionado dentro dessa empresa. Então, olha só, o que a gente faz quando essas coisas acontecem, né?
Primeira coisa, vamos mandar a empresa com informações mínimas. Então, o que a gente precisa ali para a empresa? Eu vou mandar aqui somente o nome da minha empresa, tá? Então, procura aqui ó, o nome da conta e vou criar ela lá do outro lado no meu target. Então, tá aqui, ó, created. Se eu vir aqui agora e abrir aqui as minhas accounts, eu buscar por Pacete Corp, eu vou localizar ela aqui. Olha só, a Pacete Corp aqui. A única informação que eu tenho é o nome dela. Percebam, olha só, que eu não utilizei o proprietário aqui nessa transferência, né, nesse processo. Então, quando eu não preencho alguns campos, por exemplo, proprietário, moeda, alguns campos nativos, ele automaticamente preenche esses campos. Olha aqui, ele já preencheu o System Administrator. Por que ele pegou o System Administrator? Porque é o usuário que eu estou utilizando aqui na minha conexão, tá bom? Então, ele usa aqui o usuário que a gente criou a conexão. Pô, que mais que a gente tem aqui? A moeda. Por que a moeda aqui ele trouxe dólar? Porque é a moeda padrão. Então, quando eu crio um novo registro manualmente, ele já vem preenchido com essa informação, tá vendo? Por isso que ele também faz isso quando estamos utilizando aqui o Data Transporter. Agora que a gente já levou a nossa conta, ela já existe lá com o ID, vamos tentar aqui levar o contato. Então, cliquei aqui no contato. Olha só que bacana. Ele já manteve todos os campos que eu coloquei aqui e ele também já manteve o filtro que nós colocamos, tá? Então, ele faz isso por tabela. É bem bacana. Clico aqui em transferir e agora ele tende a funcionar. Olha só, um registro foi criado com sucesso. Então, vamos lá nos nossos contatos. A hora que eu atualizar aqui, olha o Jimmy aqui. Olha que bacana. É o mesmo registro, com os mesmos dados, com o mesmo guide, o mesmo ID entre os ambientes. Olha só. Então, eu vou abrir aqui o Jimmy desse lado aqui também, no outro ambiente, e mostrar para vocês, né, que algumas informações eu acabei não transferindo. Então, por exemplo, ó, o telefone celular aqui é esse aqui. Se eu for lá no outro ambiente, eu não tenho telefone celular aqui. Fiz isso de propósito, eu não mapeei este campo, então vamos voltar lá no Data Transporter, e aí ao invés de selecionar todo ou aqueles que estavam lá, eu vou selecionar o campo de telefone. Então, vamos procurar aqui. Pronto, telefone mapeado. Agora, ao invés de criar, eu quero atualizar. Eu poderia dar o preview aqui, ele vai me falar qual contato ele vai atualizar. Está aqui o Jimmy. Então, vamos lá, transferir data. E ele acabou de atualizar um registro. Vamos lá, vamos dar um F5 aqui no meu Jimmy Passat, no meu ambiente de destino. Olha aqui o telefone mobile phone, que bacana, ele está aqui. Outra coisa que vocês podem fazer é clicar neste botão aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o download do XML que está sendo utilizado aqui dentro. Então, utilizando o filtro, os campos que estão selecionados, você baixa esse XML e depois você vai poder buscar esse XML e adicionar ele aqui. Então, não precisa ficar mapeando manualmente, né? Você mapeia uma vez, salva ali o XML, depois só adiciona ele aqui e ele já traz para você todo aquele mapeamento que você fez da primeira vez. Outra coisa muito interessante são as playlists que nós temos aqui dentro, tá? Então aqui você pode adicionar configurações dentro da sua playlist, ou seja, você vai falar assim, olha, eu quero que primeiro você vai levar a tabela 1, depois a tabela 2, depois a tabela 3, depois a tabela 4. Eu quero que primeiro, né, igual no nosso caso aqui, a gente primeiro precisa criar a empresa, só o nome. Então, meu primeiro item vai ser criar a empresa com nome. O segundo item, criar o contato com todos os atributos do contato. O terceiro item, atualizar todos os campos da empresa que dependiam do Step 2. Então, você cria a lista
e depois manda executar. Ou seja, ele executa a linha número 1, faz tudo o que precisa fazer, executa a linha número 2. Então você automatiza todo esse processo. É muito bacana também a playlist. Eu espero que você tenha gostado de aprender a utilizar o Data Transporter. Pode ser que você tenha algumas dúvidas, né? Quando você for utilizar, ele tem ali algumas peculiaridades. Então, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário, me chama, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar, tá? Mas espero que vocês tenham gostado dessa visão geral que eu dei desse aplicativo e, de novo, reforço, eu utilizo demais ele no meu dia a dia. Então, muito obrigado e até a próxima!